Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser referente à questão da utilização de carboidratos de baixo índice glicêmico com o objetivo de otimização ou de aumento de desempenho na musculação. A ideia é eu mostrar hoje para vocês o efeito desse consumo desse carboidrato e as repercussões fisiológicas que isso ocasiona, e a gente conseguir analisar e ver realmente se isso vai ser viável ou não. Ultimamente, muitas pessoas estão utilizando doce de leite como pré-treino, né? Com esse intuito de otimizar, aumentar o glicogênio, aumentar a capacidade energética para promover um melhor desempenho no treinamento. Então, vamos entender de fato se isso é verídico ou não. Primeiramente, vamos entender o que seria o índice glicêmico. O índice glicêmico ele é uma variável que serve para a gente medir a velocidade com que o carboidrato impacta, ou seja, aumenta a glicemia após o seu consumo. Ou seja, carboidratos de alto índice glicêmico, eles aumentam com uma velocidade mais rápida a glicemia no sangue. Consequentemente, há também um aumento da insulina. E qual que é a função da insulina? A insulina tem várias funções. Eu vou abordar aqui a questão voltada para a parte de treinamento, que seria a nossa discussão aqui hoje. A insulina ela é responsável por captar a glicose do nosso plasma e fazer com que essa glicose ela entre dentro do nosso tecido muscular, dentro da nossa célula muscular, onde ela vai servir como substrato energético. E como que isso ocorre? A insulina ela sofre toda uma cascata de reações. Eu vou ser um pouco simplista aqui para vocês, para a gente também não perder muito tempo e não aprofundar em algo também que não é o foco da nossa discussão hoje. Mas a insulina ela se liga no receptor localizado na membrana dessa célula muscular e ela vai sofrer uma autofosforilação nesse receptor. Esse receptor ele vai ativar o substrato do receptor de insulina, que vai ativar a fosfatidil-inositol 3-quinase, que vai ser responsável também pela ativação da AKT. E essa AKT ela vai ser responsável pela ativação e fosforilação de outras proteínas, as quais vão ser responsáveis por facilitar a translocação do GLUT4. E o que seria o GLUT4 e o que seria a translocação do GLUT4? O GLUT4 ele é o responsável por permitir a entrada da glicose para dentro da célula muscular. Então, a translocação do GLUT4 seria a migração do GLUT4 do meio intracelular para a membrana, possibilitando a passagem da glicose do meio extracelular para o meio intracelular, através da difusão facilitada, ou seja, não há gasto de energia para a glicose vir do nosso sangue para dentro da célula muscular. Então, se não há custo de energia, essa glicose também ela poderia muito facilmente sair. Só que o nosso corpo precisa desse substrato, dessa glicose para geração de energia. Então, o que o nosso organismo faz? Quando a glicose ela passa para o meio intracelular, ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada hexoquinase, que vai transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Ou seja, ele muda a conformação dessa glicose para ela não conseguir mais passar pela membrana de uma forma facilitada, de uma forma sem custo energético. Assim é uma forma de aprisionar essa glicose dentro da célula muscular para ser utilizada como via energética. Então, basicamente, a insulina é a responsável por startar toda essa cadeia que vai fazer a translocação do GLUT4, possibilitando a entrada da glicose na célula muscular. Perfeito? Só que agora vamos entender o que acontece no treinamento. Deixa eu até arrumar a câmera aqui para vocês visualizarem. No treinamento resistido, como a musculação, ele tem a otimização de uma das etapas da queima da gordura. A queima da gordura ela é dividida em duas fases. A fase de lipólise e a fase de beta-oxidação. A fase da lipólise, basicamente, é uma fase onde existe uma mobilização da gordura. E isso acontece como? No treinamento resistido, a gente tem a ativação do nosso sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático ele vai ser responsável pela liberação de catecolaminas. Principalmente no treinamento, a gente vai focar aqui na catecolamina, mas também é responsável pela liberação de outros hormônios, como o glucagon, o GH e o cortisol. As catecolaminas são basicamente a adrenalina e a noradrenalina. Com a liberação dessas catecolaminas, elas vão se ligar no receptor. Esse receptor, através da proteína G, vai ativar a adenilatociclase,
que vai ser responsável pela conversão de ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico ele vai ativar a proteína quinase a PKA. Essa PKA ela vai ser responsável pela fosforilização da LHS, que é a lipase hormônio sensível. Ativando esse hormônio, existe então a quebra do triacilglicerol em diacilglicerol, liberando o ácido graxo. Esse ácido graxo ele vai ser transportado lá para frente para fazer a beta-oxidação para realmente gerar energia para o nosso organismo. Tá? Ou seja, por que é chamado de mobilização de gordura? Porque é quebrado uma molécula de gordura para a geração de um substrato energético proveniente da gordura. Tudo bem? Só que aqui o que acontece? Quando a gente tem um aumento dessas catecolaminas geradas pelo aumento do treinamento resistido, a gente tem uma diminuição da insulina. Eles funcionam de forma antagônica. Quando eu tenho aumento de catecolamina, eu tenho a diminuição da insulina. Então, o que a gente já consegue observar nesse primeiro ponto? No meu treinamento, eu tenho uma diminuição da insulina. Só que se eu for utilizar carboidratos de alto índice glicêmico no meu pré-treinamento, eu vou aumentar a minha insulina. Então, primeiro ponto, eu estou indo contra o meu sistema fisiológico. Então, talvez já não seja interessante. Mas vamos entender de fato o que mais a insulina ela vai ser responsável em ocasionar. A insulina, além dela ser responsável por todo esse transporte da glicose, e aí surge uma outra questão também. Para eu fazer um treinamento, eu preciso de energia. Se no meu treinamento eu tenho uma diminuição da insulina, e a insulina é responsável por iniciar toda a cascata de reação, onde a minha glicose vai para dentro da minha célula para geração de energia, como que isso acontece? Se eu dependo da insulina para captar a glicose e eu tenho baixa insulina, como que eu capto a glicose para mim conseguir ter eficiência no meu treinamento? E aí existe uma adaptação fisiológica. O nosso organismo, quando a gente está executando esse treinamento resistido, a gente aumenta a AMPK, que seria a proteína quinase ativada por AMP. E o que a AMPK faz? Vamos lá. A AMPK ela tem 3 subunidades. Ela tem a subunidade alfa, a beta e a gama. Como que eu aumento a AMPK? Para ter o aumento da subunidade alfa, isso ocorre quando eu tenho um aumento da concentração de cálcio. E quando que eu tenho um aumento da concentração de cálcio? No treinamento. Para eu executar a contração muscular, eu preciso que o meu retículo sarcoplasmático libere cálcio, para o cálcio iniciar toda a reação de contração muscular, através da actina e da tropomiosina. Então, se eu tenho o exercício, eu aumento já a subunidade alfa. Subunidade beta, ela é ativada, ela é aumentada com a depleção de glicogênio. Quando que eu depleto o meu glicogênio? Quando eu tenho um treinamento de alta intensidade, eu vou precisar depletar meu glicogênio para gerar energia. E também em dietas, de restrição calórica, onde eu vou ter uma depleção natural do meu glicogênio. E a subunidade gama, ela é ativada quando eu tenho um aumento da relação AMP e ATP. Quando eu tenho aumento dessa relação? Quando eu tenho um aumento de conversão de ATP em AMP. Ou seja, adenosina trifosfato e adenosina monofosfato. E quando que eu tenho aumento dessa conversão? Quando eu tenho uma maior demanda energética, onde eu preciso consumir ATP para executar uma atividade. Onde isso vai acontecer? No treinamento. Ou seja, treinamento atrelado com uma dieta bem feita, com o intuito de otimização da AMPK, eu vou ter o maior estímulo de todas as subunidades para potencializar o aumento da AMPK. E o que afinal a AMPK faz? A AMPK ela é responsável por fosforilar proteínas como a TBC1D1, a TBC1D4 e a S160. Essas proteínas elas são basicamente como se elas tivessem sido responsáveis por bloquear o tráfego das vesículas do GLUT4. Ou seja, quando eu tenho a ativação dessas proteínas, elas conseguem ativar uma outra proteína chamada RABGTPase, que é a responsável pelo transporte dessas vesículas. Então, de uma forma bem simplista, a AMPK ela libera todo o tráfego possibilitando a translocação do GLUT4 do espaço intracelular para o espaço intermembrana. Ou seja, o mesmo papel da insulina.
Então a MPK ele consegue fazer a translocação do GLUT4 sem a dependência da insulina. Ou seja, o AMPK também é responsável pelo aumento da biogênese mitocondrial, porque a MPK basicamente é uma ferramenta para controle e balanço do equilíbrio energético. Ou seja, quanto maior o aumento da biogênese mitocondrial, quanto mais mitocôndrias eu tiver, mais potencial de geração de energia eu tenho. Ou seja, eu estou gerando um aumento de adaptações fisiológicas. E quanto mais adaptações fisiológicas eu gerar para o meu organismo, mais potencial de hipertrofia eu tenho. Mais potencial de crescimento celular eu consigo gerar no meu organismo. Então, o AMPK, neste momento, ele se torna uma ferramenta muito importante para eu conseguir geração de energia, sem a insulina. Ou seja, a insulina, então, ela inibe a AMPK. Ela inibe a ferramenta que vai me proporcionar a geração de energia para eu executar o treinamento de uma forma eficaz. Então, além disso, de todo desse desconflito do aumento da insulina com o treinamento, eu tenho outras consequências no aumento da insulina. Primeiro, a insulina ela é responsável pela supressão do sistema nervoso central, ou seja, eu vou ter a diminuição de dopamina e eu vou ter a diminuição de norepinefrina. Por quê? Porque a insulina ela estimula a recaptação de triptofano. Ou seja, ela proporciona um aumento da serotonina, porque o triptofano é um precursor da serotonina. Com isso, eu vou ter a diminuição do foco, eu vou ter a diminuição da minha resistência mental. Ou seja, eu vou ter sonolência. Então aqui vocês entendem também, porque após uma refeição cheia de carboidrato, eu tenho sono. Por quê? Porque com o pico da insulina, eu vou deprimir meu sistema nervoso central. Isso não é interessante para a gente que vai treinar. Além disso, a insulina ela vai diminuir a ativação do córtex pré-frontal, diminuindo a atividade neural dos músculos. Ou seja, eu perco a minha capacidade de conexão neuromotora. Ou seja, quanto menos atividades, menos unidades neuromotoras eu ativo, menos eficaz é o meu treinamento. Menos eficaz é o meu desenvolvimento muscular. Menos eficaz é o estrago celular que eu vou gerar para conseguir reparar e proporcionar a hipertrofia. E além disso, a insulina também impacta no sistema nervoso simpático. A insulina ela se liga nos receptores no hipotálamo, diminuindo a atividade do núcleo paraventricular. Ou seja, eu tenho uma inibição da liberação das catecolaminas, que são necessárias para o treinamento. Então, a insulina, ela prejudica o meu sistema nervoso central, que vai atrapalhar o meu treinamento. Ela prejudica a atuação do sistema nervoso simpático, que também vai prejudicar meu treinamento. Ela inibe a MPK, que também vai ser responsável nesse momento pela captação de glicose. E além disso, se eu tenho um alto pico de insulina gerado por conta desse aumento do índice glicêmico, eu tenho uma rápida queda, eu tenho uma queda rápida também da minha glicemia. Ou seja, eu tenho uma hipoglicemia reversa. E essa hipoglicemia reversa vai impactar diretamente o meu cérebro. Por quê? Porque tanto as células cerebrais como as hemoglobinas são as únicas células que são dependentes exclusivamente de glicose. Elas não utilizam outro substrato energético. E se eu tenho, mesmo que momentaneamente, uma queda desse substrato energético disponível, eu acabo prejudicando o funcionamento cerebral momentâneo. Isso não fica sendo interessante para quem vai executar um treino, ainda mais de alta intensidade. Então a gente chega na conclusão que a utilização de alto índice glicêmico no pré-treino acaba não sendo uma opção vantajosa. Resumindo de forma bem rápida, a insulina ela tem como função captar a glicose, igual a MPK. Só que a diferença, a insulina é um hormônio anabólico. Ou seja, ela não quer captar a glicose para ser utilizada como substrato energético, para gerar catabolismo. Ela quer captar a glicose para gerar glicogênio. E quando que eu preciso da glicose para gerar glicogênio? Na minha situação pós-treino. Porque pós o meu treino eu gerei depleção de glicogênio. Após um treino intenso eu tive a minha depleção de glicogênio. Eu preciso recuperar ele, eu preciso reconstruir ele. Então o carboidrato de alto índice glicêmico ele é mais viável ser utilizado na situação pós-treino. E a MPK, ela tem a função de captar a glicose
para substrato. E quando que eu preciso da glicose para geração de energia? Na situação de pré-treino. Então, por mais que as duas, a insulina e a NPK, tenham a mesma função e executem isso de forma equivalente através de vias mecanicistas diferentes, mas o fim é o mesmo, trazer glicose do meio plasmático para o nosso meio intracelular. Só que em momentos, em situações e necessidades diferentes. Bom, espero que tenha ficado claro e que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui e espero vocês até o próximo vídeo. Obrigado.